Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos trazer mais uma videoanálise aqui no canal, né? Como tradicionalmente nós fazemos na segunda-feira. Vamos falar aí dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro. Tivemos Série D, Série C e Série A para falar, né? Tivemos aí o Guarani de Sobral, né? Fez uma ótima campanha no primeiro turno da Série D, acabou estreando com derrota no retorno por 2-0 para o Juventude. O Atlético Cearense ficou no 0-0 com o Central. O Caucaia, lanterna do campeonato, né, fez apenas 5 pontos até aqui, perdeu novamente, dessa vez fora de casa para o 13. Floresta e Ferroviário ficaram no 1-1 em Carlos de Alencar Pinto, mais um jogo aí também das equipes cearenses pontuando na Série C. Pela Série A, o Fortaleza venceu mais uma, bateu o Bragantino na Arena Castelão por 1-0 e o Ceará ficou no empate contra o Sport num jogo de dar sono, hein, na Ilha do Retiro. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo, né, nós vamos começar falando do Atlético Cearense, né? O Atlético Cearense que faz uma série C, uma série D ali meio cambaleando, né? A equipe começou um pouco mal, aí depois se recuperou, começou a pontuar, conquistar pontos importantes e agora se encontra na terceira colocação do grupo, né? Tá aí meio caminho para se classificar, né? Importante começar o retorno dentro da zona de classificação. O time é o terceiro, né? Lembrando que os 4 primeiros de cada grupo vão passar para a próxima fase, né? Para a fase mata-mata da Série D, para brigar aí por esse acesso. O Atlético fez um jogo sem emoção, né? Não teve tantas oportunidades, né? Foi um pouco abaixo, né? O Olávio, que é o artilheiro da equipe, né? Volante artilheiro, tem 22 gols na temporada, acabou ficando no banco de reservas, né? E aí o time empatou em 0-0 com o Central, um jogo com pouca inspiração. Mais importante é que o Atlético pontua e entra na zona de classificação, aí é o terceiro colocado do grupo. Resultado importante dentro de casa, apesar do time ter esperado uma vitória, né? Agora o time chega aos 11 pontos, como eu falei, ocupa a terceira colocação e vai enfrentar o Campinense fora de casa num jogo dificílimo. Outro que também entrou em campo foi o Guarani de Sobral, né? O Guarani de Sobral, como eu mencionei no começo, fez um ótimo primeiro turno, líder isolado, né? Chegou a abrir 4 pontos de diferença para o segundo colocado, que era o 4 de julho, né? Que é o time que persegue aí o Guarani desde o começo do campeonato. Mas nessa rodada acabou perdendo essa liderança para o próprio 4 de julho, né? Acabou derrotado para o Juventude do Maranhão por 2-0. Um jogo em que o Guarani não entrou tão bem, né? Entrou um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver. Ver um Guarani intenso, né? Indo para cima, criando grandes chances de gol. Mas o Guarani só fez isso de fato quando já estava em desvantagem no placar, né? E aí para correr atrás do prejuízo ficou um pouco difícil para o time do Sobral. Mas o time ainda está vivo, né? Ainda tem uma boa vantagem dentro da zona de classificação. Tem 15 pontos, como eu disse, é uma pontuação boa. O time está 100% dentro de casa, né? Venceu todas que jogou no Junco até agora. Então tá muito vivo aí para tentar essa classificação e brigar por esse acesso, quem sabe aí até a fase final da Série D. E aí, para encerrar a Série D, nós vamos falar do Caucaia, né? O Caucaia que vive um momento terrível, né? Simplesmente terrível. Depois de um estadual péssimo, a equipe entra mal no Campeonato Brasileiro e permanece, né, muito mal a situação do Caucaia. O time é o lanterna do grupo, fez apenas 5 pontos em um turno inteiro de 7 jogos, né? Jogou seu 8º jogo no final de semana pelo retorno e perdeu por 3-1 para a equipe do 13 da Paraíba, fora de casa, né? O único destaque positivo que vale, né, da equipe do Caucaia é o atacante Gênesis, que já tem 6 gols na competição, é um dos artilheiros e um dos grandes destaques dessa equipe do Caucaia, porque realmente a campanha é terrível, né, e está aí se encaminhando para uma eliminação eminente no campeonato. O time, como eu disse, tem 5 pontos e agora vai enfrentar o Souza da Paraíba na próxima rodada da Série D. E aí a gente pula da Série D para falar da Série C, né? Em confronto cearense aí, cheio de cheio de acontecimentos, né? Pra gente comentar aqui. O jogo entre Floresta e Ferroviário foi disputado em Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, né? Já que o Ferroviário nem o Floresta estão com o estádio disponível para mandar seus jogos, já que o Domingão teve um problema, né? Tem toda a questão também da Arena Castelão, a questão do gramado. O presidente Vargas ainda não está
disponível para jogos. Então o Ceará cedeu aí o seu centro de treinamento, que é a Carlos de Alencar Pinto, para o jogo entre Floresta e Ferroviário. E aí o Floresta, né, que começou a rodada perto da zona de rebaixamento, né, na sétima colocação, pontuou, né, fez um pontinho que leva a equipe para mais próximo do G4 do que da zona de rebaixamento. Isso é um ponto positivo, né, como eu falei no outro vídeo. Não que o Floresta não vá brigar por classificação ou até por acesso, né, não é isso, mas o time é o caçulinha da competição, tem que pensar primeiro em permanecer, deve ser o primeiro objetivo da equipe do Floresta. Não está fazendo uma campanha terrível na Série C, né, para um primeiro ano da equipe, mas dá para melhorar. Eu sinto que ainda dá para ver um pouco mais do Floresta nesse campeonato. E o Ferroviário também. Eu acho que o Ferroviário também pode mostrar um pouco mais. O time é líder ainda do grupo, né? Chegou aí aos 14 pontos no campeonato. Vem jogando bem, né? Vem evoluindo, mostrando evolução, apesar de ter tido alguns resultados ruins nas últimas rodadas, né? Mas se recuperou, venceu o Paysandu fora de casa, depois venceu o Manaus dentro de casa, e aí vem se recuperando, pontuou agora contra o Floresta, né? Que num jogo teoricamente fora de casa, porque o Floresta era o mandante. Mas aí, o que é que eu pude notar desse confronto, né? Eu acho que o Floresta, por fato de ser o mandante, né? Na teoria, começou indo para cima da equipe do Ferroviário, tentou criar as principais ações de gol, né? O time foi para cima, pressionou o Ferroviário no campo de defesa e o Ferroviário se posicionou para aproveitar o contra-ataque, né? E isso deu ao jogo um pouco de sono, a verdade é essa, né? Isso deixou o jogo um pouco lento, morno, né? Sem grande criatividade por ambas as partes e mesmo o Ferroviário jogando um pouco mais retraído, foi a equipe que criou a principal chance de gol no primeiro tempo, né? Já na reta final ali, quase marcou o gol. E aí, no segundo tempo, o jogo não inverteu, né? O jogo ficou naquela ainda, os dois times com dificuldades. No entanto, o Floresta foi lá e conseguiu abrir o placar com um belíssimo gol do Alisson Mira, né? De fora da área. Realmente mirou mesmo no gol e aí, sem chance para o goleiro Rafael, o Floresta sai na frente nesse jogo. E ao que tudo indicava, pelo que o Ferroviário vinha jogando, né, o Floresta tinha grande chance de sair com a vitória. E foi assim, né, foi se arrastando, o Ferroviário tentando sair um pouco mais, já que estava em desvantagem. E aí no finalzinho, com o gol contra do Jô, o Ferroviário consegue o gol de empate, um golzinho que dá um ponto para a equipe e mantém o time na liderança. Importante. No entanto, como eu falei no começo, né, no começo do comentário desse jogo, sinto que ainda dá para ver um pouco mais de tanto de Floresta como de Ferroviário nesse campeonato. Acho que as duas equipes ainda não demonstraram todo o seu potencial dentro da competição. Apesar do Ferroviário ser líder, dá para ver mais. O Ferroviário tem bons jogadores aí, né? Você vê o volante Dudu, que chegou esse ano para a equipe, né? Vinha jogando bem, caiu um pouquinho, mas na minha visão é um grande jogador. Tem o Diego Viana, fez um ótimo estadual. Tem agora o recém-chegado Edson Cariús, né? Ídolo da história recente do Ferroviário. Então, dá para ver um pouco mais dessas duas equipes. E aí a gente vai falar agora de Série A, porque vamos falar muito provavelmente do jogo mais chato da rodada, né? Do jogo mais sonolento da rodada, não só do Campeonato Brasileiro Série A, mas de todos os outros, porque minha Nossa Senhora, de longe o pior jogo da rodada foi, eu tô falando, usando expressões bem fortes para descrever o jogo entre Sport e Ceará na Ilha do Retiro, né? Aí você imagina, né? Um confronto entre duas equipes que na teoria são equipes reativas, né, que jogam, gostam de jogar no contra-ataque, não gostam muito de ter a bola, de criar as oportunidades, jogam mais no erro do adversário. Então isso era bem o que esperado, né? Não tanto quanto aconteceu ontem na ilha, mas já era um pouco esperado. O Ceará um jogo totalmente sem criatividade. No primeiro tempo, o Ceará ainda criou as melhores chances de gol, né? Mais do que o Sport. O Sport teve uma oportunidade, o Ceará teve pelo menos duas ou três grandes chances com o Lima, mas acabou não aproveitando, né? É um jogo que o Ceará pontua, mas que fica aquele sentimento de que dava realmente para conquistar os 3 pontos. O Ceará chegou ao 19º ponto no campeonato, recuperou a sétima colocação, que o Atlético Goianiense, com a vitória diante do Santos, tinha tomado essa sétima colocação do Ceará. O Ceará retoma a sétima colocação. E se você parar para analisar o contexto em que o Ceará se encontra, ele é mais relevante do que realmente o time vem apresentando dentro de campo, né? O Ceará não tem um futebol vistoso, né? Mas tem um futebol
que define. No jogo contra o Sport não conseguiu. Foi um jogo realmente muito apático, principalmente no setor ofensivo, algo que o próprio Guto Ferreira admitiu na entrevista coletiva, né? Mas que dava para o sentimento é que dava realmente para vencer. O Rick teve uma grande oportunidade ali no final do primeiro tempo. E uma curiosidade desse jogo é que no total dos 90 minutos disputados, mais de 90 minutos, né, se você computar aí os acréscimos, tivemos o total de 0 finalizações a gol. É isso mesmo, o jogo, né, isso indica o quão morno foi esse confronto entre dois grandes clubes nordestinos, né? 0 finalizações a gol em 90 minutos é algo vergonhoso de se comentar, né? Eu acho que dá para jogar mais. Ceará e Sport são equipes de Série A. O Ceará vai aí pro quarto ano de Série A, o Sport pro segundo seguido. São equipes que podem apresentar mais do que mostraram ontem, né? Realmente, pro futebol pífio, faltou futebol nessas duas equipes ontem à noite na Ilha do Retiro. E aí o Ceará, como eu vinha dizendo, né? O Ceará se encontra num contexto muito melhor. É o sétimo colocado, tem 19 pontos, na teoria, uma ótima pontuação, tá na parte alta ali da tabela, né? Caso os resultados da temporada ajudem, né? A sétima colocação pode ser uma posição de pré-libertadores, né? Ano passado foi, por exemplo, né? O oitavo colocado e o sétimo foram para pré-libertadores. Então, não é uma posição ruim, mas tá faltando futebol realmente na equipe do Ceará. A gente espera que com a chegada aí do Ayrton, né? Que estreou ontem, jovem atacante que vem do Cruzeiro, e do Eric, as coisas comecem a melhorar pro lado do Ceará. De destaque individual desse jogo, realmente eu só tenho a comentar do zagueiro Messias, né? Que foi para mim o melhor jogador do Ceará, como sempre, muito seguro, né? Marcando super bem, um tempo de bola perfeito desse jogador. E também tenho que dizer, eu gostei um pouco da atuação do Fabinho ali na lateral, cobrindo a ausência do Buiú. Outro representante que teve em campo no dia de ontem, né? Que foi o Fortaleza, que recebeu o Bragantino na Arena Castelão, em um jogo bem mais movimentado, né? São dois times que vivem situações parecidas, né? Ocupam a parte alta da tabela e era um confronto muito direto, né? Não era só aquele confronto que você fala que é direto só por dizer, né? Foi um confronto realmente que valia vaga ali dentro do G4, vaga consumada lá dentro. E o Fortaleza levou a melhor. O Fortaleza vence por 1-0 o Bragantino, né? Com um gol no comecinho do Robson aos 13 minutos. E o Fortaleza entra naquele contexto de que o time consegue evoluir dentro do jogo logo nos minutos iniciais, né? O Vojvoda falou algo bem interessante na coletiva de imprensa, que ele cita a seguinte questão, que ele fala que o Fortaleza, ele vai se adaptando à maneira dos outros adversários jogarem, né? Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? O Fortaleza tem o seu estilo próprio de jogo, no entanto, cada jogo é um jogo. E em cada partida, o Fortaleza se adapta no jogo da melhor forma possível, né? Alguns jogos demoram um pouco mais, outros um pouco menos, né? A gente pode citar aí dois jogos diferentes, por exemplo, Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza teve o controle do jogo desde o início, né? Marcou o gol no começo, não parou, continuou pressionando, teve mais a bola, teve mais intensidade e foi mais organizado que o rival. No outro caso, Fortaleza e Atlético Paranaense, jogo fora de casa, o Fortaleza perdia por 2-0 e só foi entrar no jogo de fato depois que marcou o gol aos 42 do segundo tempo, mas entrou no jogo. Então acho que é mais ou menos esse o contexto que o Vojvoda quis encaixar a sua equipe. É um time que demora, pode demorar para entrar na partida, mas quando entra realmente é um time muito fatal. E essa fatalidade foi o que decidiu o jogo contra o Bragantino ontem. Fortaleza vence mais uma vez de forma organizada, de forma exemplar, teve o controle do jogo. O Bragantino criou algumas oportunidades, né, mas algo normal para um time que está perdendo. Né, na minha visão, mais uma grande atuação da equipe do Fortaleza. O Vojvoda está cada vez mais consumando essa equipe lá na parte alta da tabela e dando sinais de que pode se manter até o final, né? Como destaques individuais desse jogo, né, eu cito aí o zagueiro Marcelo Benevenuto, mais uma grande atuação dele, e também o volante Ederson. Dois jogadores que chegaram esse ano para o Fortaleza, né? O Fortaleza vem aí, são peças fundamentais, né, na equipe do Vojvoda, tanto o Benevenuto quanto o Ederson. Mas aproveitando o gancho aqui, né, eu já emendo para o craque da rodada, para o final do vídeo, que o craque da rodada é um jogador do Fortaleza e é um cara que vem sendo super decisivo nas últimas partidas, né? E é o atacante Robson, jogador que chegou esse ano, marcou o gol da vitória ontem, mais uma vez, né? E chegou ao sexto gol no campeonato, né? O Robson, se você pegar o contexto dos últimos jogos, é espetacular.
marcou o gol da vitória contra o Corinthians, marcou contra o América, marcou o gol da vitória contra o São Paulo e novamente marca o gol da vitória diante da equipe do Bragantino, um jogo decisivo, né? Jogo direto, como eu falei. Então o Robson aí se encaixa na questão do poder de decisão dele, por isso que nós escolhemos ele aí como o craque da rodada, jogador que vem atuando super bem, 6 gols no campeonato e vem sendo um dos grandes nomes da equipe do Fortaleza. O Fortaleza chegou aos 27 pontos, é o terceiro colocado e agora visa o confronto diante do CRB, né, na próxima quinta-feira, às 4h30 na Arena Castelão, jogo de ida. Fortaleza busca aí essa classificação para as quartas de final. E é isso, pessoal, isso é tudo por hoje, né? A gente faz aí essas análises toda segunda-feira, falando um pouco, fazendo um giro sobre o futebol cearense, né? Isso é tudo, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Eu convido vocês a curtir a nossa página Esquema Web Ceará no Facebook, seguir o nosso Instagram, @FutCearenseTV, que tem notícias, tem pré-jogo, pós-jogo lá. A gente de vez em quando faz um videozinho especial pro IGTV de lá, né? Então siga a gente por lá, acompanhe nossas enquetes também, né? Nós estamos fazendo aí a seleção da galera. Atualmente a enquete que tá em jogo, né, é a disputa entre o zagueiro Marcelo Benevenuto do Fortaleza e o zagueiro Messias do Ceará, né? Então vai lá, deixa seu voto, segue a nossa página, né? Acompanhe o nosso conteúdo e claro, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que isso ajuda demais o nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui e voltaremos em breve.